Shalom, boa tarde. Shalom, shalom. Boa tarde. Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Hoje, o 49º dia da contagem do Homer. Graças a Deus, chegamos aí nessa reta final, no último dia. Depois vamos começar a falar um pouco sobre o Pentecostes, sobre aquilo que o Senhor tem preparado para nós depois de 49 dias de envolvimento, de coisas sendo aí quebradas, transformadas. Então, no final de hoje, nós vamos ter aí oportunidade para 3 pessoas que quiserem dar um testemunho daquilo que Deus falou com você nesses 49 dias. Você terá em torno aí de 5 minutinhos para falar alguma coisa da parte do Senhor. E amanhã cedo também nós teremos essa oportunidade, que hoje não vai ser todo mundo que pode entrar, alguns irmãos já avisaram. Amém? Então, você que não tiver nada para falar hoje, prepara alguma coisa para amanhã cedo. Amanhã vai ter mais oportunidade, a gente vai ter mais tempo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos orar para a pastora Fátima estar iniciando aí. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos trazido nesse 49º dia, Pai, desta contagem do homem, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos levado a realidades, aberto os nossos olhos, mostrado, ó Pai amado, aonde verdadeiramente nós estamos muitas vezes, ó Pai, e precisamos sair desses ambientes. Sim. Obrigado, Senhor, tem nos liberado esta unção, essa visitação, e que o Senhor possa falar com as nossas vidas, nos cobre com o teu sangue. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no final também nós vamos estar fazendo a ceia. Você que puder preparar pão, suco de uva e o mel. Amém. Às vezes as pessoas, eu tinha uma aversão a mel, É. só que eu tinha uma aversão à doçura também. Então, às vezes essa aversão que você tem, ela não é física, mas essa aversão ela é espiritual. A tua alma ela está tão doutrinada na amargura, ela está tão inserida num ambiente de abatimento, de tristeza, de amargura, que qualquer coisa que venha trazer para ela uma realidade de doçura, ela rechaça. Então você fala assim, pastor, eu não suporto nem o cheiro. Dá uma sondada na tua alma, às vezes pode ser algo físico, mas às vezes pode ser algo realmente espiritual que contaminou a tua alma pelas frustrações, pela jornada aí de abatimento, de tristeza, de frustração, e a tua alma ela repele todo o ambiente de doçura. Ela entendeu que ela tem que continuar vivendo num ambiente de amargura. Então, o mel para ela assusta com o mel. A nossa alma ela pode assustar com a doçura, porque ela já foi doutrinada e nós falamos assim, não, não tem doçura para mim. Não tem nada diferente disso para mim. Eu não quero mel. Então, a tua alma ela pode justamente estar nesse ambiente. Então, nós vamos estar ceando hoje e amanhã, hoje e depois no final, com suco de uva, pão e mel. E se você tem essa resistência ao mel, eu peço que você faça essa checagem aí. Vê se não é algo realmente da tua alma, do mundo espiritual que já se formou ao teu redor, e você não quer a doçura. Amém? Em nome de Jesus. Não é que você não quer, tua alma não aceita isso. A tua realidade de tristeza, aquele fel que já virou a nossa vida é tão profundo que o mel para você ficou incompatível, ficou um mundo que não tem nada a ver com você. É assim mesmo, eu sou crente, mas o mel para mim não vai. Então, dá uma checada nisso aí. Amém? Em nome de Jesus. Pastora Fátima vai estar ministrando aí, em nome de Jesus. Amém. E aí também, a pastora Fátima vai estar falando aí. Amém? Ai, Shalom. glória a Deus também. Não, só para ver como é que é ruim, não parar. Por isso que eu estou fazendo isso, para judiar mesmo. Irmão Felizardo, por que mel? Por que mel, irmão? Mel, ele traz doçura, ele traz revelação, ele tem uma manifestação bíblica de trazer esse ambiente para nós, de revelação, de doçura. Amém? Em Sim. nome de Na Jesus. ceia, Na pode ser ceia, junto com utilizado. a ceia. A Amém? Em ceia, nome de Jesus. alimento para nossa E aí, alma. então, pode ir, pastora, Deus abençoe. Shalom, shalom. Deus abençoe. Glória a Deus. Isso, irmão Felizarda. Uma primeira vez é sempre bom naquilo que o Senhor tem trazido para nós de recursos espirituais. Não podemos fazer nada disso um amuleto, uma simpatia, não é? Mas podemos fazer isso, armas poderosas em Cristo Jesus. Jesus era doce, não é? Nós vemos o comportamento dele com as pessoas que andavam ao seu redor. Nós vemos um Jesus doce, um Jesus misericordioso e doce, não é? Pessoas que precisavam de toques, ele dava toques. Às vezes nós achamos que nosso Deus é muito carrancudo e bravo, mas
Cristo andou na terra semeando doçura. Ele estava sempre atento àquilo que era a necessidade do povo. E às vezes a necessidade do povo é só uma doçura. Um dos frutos do Espírito, em algumas traduções, é a bondade, a temperança, e ali tem algumas Bíblias que trazem delicadeza. Nosso povo precisa aprender a ser delicado, verdadeiro, mas às vezes delicado no trato com as pessoas. A delicadeza não exclui a sinceridade das palavras. Às vezes a delicadeza adoça um pouco as palavras para a gente engolir, mas é um pouco melhor, não é? Às vezes a acidez do juízo de Deus, não é? Mas o mel tem essa propriedade. Amém? Em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Então vamos lá. Amados, Deus pôs assim no meu coração, eu quero explicar. Ainda ontem, antes de ontem, estávamos conversando como que faríamos, né, ao final do Homer, e como que seria a nossa posição. E eu achei tão interessante que ontem, verdadeiramente, eu não tinha condições cedo de fazer o texto e todas as coisas, e aí meu esposo fez e trouxe aquela palavra tão maravilhosa, não é? A respeito ali da circunstância de Jacó, Esaú, Rebeca e toda aquela movimentação. E eu vi ali como algo da parte de Deus para estabelecer a sua igreja num lugar onde ela possa sentenciar aquilo que são os juízos malignos, falsos, mentirosos que tem contra nós. Inclusive, no nosso ministério, teve um dia que o Senhor nos deu uma pregação para falar, executando juízo contra Labão, não é? Foi muito interessante, que ali tivemos visões, foi algo bem maravilhoso para arrancarmos os escritos de dívida que Labão tinha contra nós ali, não é? E aprove ao Senhor trazer dessa maneira agora, nessa contagem de Homer, para que tenhamos um entendimento de como sair desses lugares espirituais de julgamento falso, vereditos falsos, coisas que vêm contra nós para nos aprisionar, para levar de volta. Muito maravilhoso. E eu creio que hoje o Senhor vai falar conosco, já que vocês agora saíram desses ambientes de morte, daquela expectativa de morte, como é o caso de Jacó, antes de se encontrar ali com Esaú, até se encontrando ainda com Esaú, teve medo de morrer, todas essas coisas, eu creio que o Senhor ali estava arrancando o nosso ministério, de alguma maneira, e tudo aquilo que estamos envolvidos, amados, desse lugar de essa perseguição de morte, esse ambiente onde parece que nada do que estamos fazendo vai dar certo. Então, hoje, o Senhor quer falar para nós um arremate final daquilo que Deus trabalhou conosco. Olha, se vocês se envolverem e deixarem com que eu pingue colírio nos olhos de vocês, que justamente é uma palavra que o nosso apóstolo está ministrando, onde ele esteve ou está ainda esse final de semana, que eu não sei, mas sei que foi colocado ali no grupo um pedacinho da ministração, colírio nos olhos, porque nós estamos vendo Deus errado. E foi esta palavra o Senhor já tinha colocado no meu coração a respeito de Eliú. Eu creio que esse é o tempo da igreja. É o tempo de uma igreja que abre caminho para as manifestações de Deus, para as pessoas que estão com seu coração equivocado diante do Senhor. Ali, Jó, nós vemos que aconteceu algo tão tremendo na vida de Jó. Era um homem temente a Deus, Deus mesmo falou que era um homem reto, que era bom de coração, um homem que estava na presença de Deus. Só que ali o que nós vemos? O próprio Deus tendo que tratar com Jó, porque ele tinha algo lá no fundo do coração dele, que era do seu espírito, que era o orgulho. Não era? O Jó era um homem auto-justificado. E o auto-justificado tem uma visão errada de Deus. Então, eu creio que Deus quer tirar de nós toda essa manifestação da nossa autojustiça, toda essa manifestação de uma ideia ou de uma ideia, se você quiser ler aqui o que a pastora Margarida está falando, de uma ideia errada de Deus. Então, Jó tinha uma visão totalmente errada da parte do Senhor. Quem era Deus? E Jó achava que a fonte da sua bondade, da sua justiça manifestada às outras pessoas era dele mesmo. Então, quando ele se viu em impossibilidade de manifestar a bondade dele, ele achou que Deus era culpado disso. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender que o Senhor quer limpar os nossos olhos de toda raiz de machucadura, toda raiz de religiosidade. E Deus, ele tratou com Jó e tratou com a visão que Jó tinha dele mesmo e da visão que Jó tinha de si mesmo. E é tão interessante notar, amados, que tanto
aquele homem, Moisés, ele foi buscar algo da parte de Deus para o povo. Assim também, no dia de Pentecoste, Deus precisava dar algo, queria dar algo para a sua igreja. E é disso que nós vamos falar depois, nos 3 dias aí, que estaremos ministrando, 3, 4 dias que estaremos ministrando a respeito de Pentecoste. Uma visão um pouco mais precisa do que é que Deus está fazendo. Não é uma festa, como às vezes a gente ouve falar, não é uma festa simplesmente de reteté, ainda que haja um envolvimento desse sobrenatural do Senhor, que envolve até o nosso corpo físico. Não é isso que nós queremos focar. Nós queremos dar lugar, existe, mas não é isso o máximo de importância. O máximo de importância é o revestimento de poder que Deus falou que viria sobre aquele povo. Mas isso veio sobre um povo que estava preparado. Em Pentecostes, lá de Moisés, Libera a pastora Margarida. amém, Vai amém, na paz, irmã. Deus abençoe. Dá um abraço na sua filha. Shalom, shalom. amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridas, nós entendemos que Deus quer trazer uma movimentação em nós para que nós não percamos a visitação. Em Pentecostes de Moisés houve uma perda de visitação. Agora, no Pentecostes do Espírito Santo, não houve essa perda. E é exatamente isso que queremos tratar. Eliú, ele foi um homem que foi capaz de olhar uma situação de 3 amigos de Jó vindo e falar e não trazer solução para o caso de Jó. Nós vemos um Jó que, depois de ouvir todos aqueles amigos falarem, também não conseguia trazer o seu problema para o lugar certo. E Eliú, ele teve essa revelação da parte do Senhor. O jovem, porque pelo jeito ele já entra se justificando, ele falou, eu queria deixar a sabedoria falar. E eu linkei a sabedoria com idade física, não é? Eu achei que vocês, por serem velhos, iam ser sábios. E aí eu estou entendendo que a sabedoria procede da boca do Todo-Poderoso. Mas, por educação, deixei vocês falarem primeiro. Mas eu quero trazer agora para vocês o que verdadeiramente Deus quer tratar em relação a Jó. Jó, você é auto-justificado. Jó, você acha que Deus está sendo injusto com você. E ele vai levantando os pontos em relação à vida de Jó. Amanhã eu vou colocar um resumo. Hoje eu consegui fazer algumas coisas por conta da debilidade do meu corpo físico, não é? Mas eu creio que o Senhor vai estar nos ajudando para terminarmos esse trabalho de maneira eficiente e eficaz, em nome de Jesus. Então, aqui eu coloquei Eliú falando, você está errado no julgamento que você faz de ti mesmo e de Deus. Deixe sua falsa visão. Compre colírio. Por quê? Ele precisava comprar colírio. Porque nós temos trazido, eu creio, em nome de Jesus e para a glória de Deus, trazido colírio para as nossas vidas, para nós como pessoas e para os amados, os quais estamos ministrando nesses dias. Nós temos procurado trazer colírio para que a nossa visão verdadeiramente não seja uma visão equivocada de quem é Deus. A religiosidade, a familiaridade com aquilo que Deus é, o tempo percorrido na nossa caminhada para com Deus, tudo isso, o estar tanto dentro da igreja, naquele ambiente de igreja, usar o nome do Senhor tantas e tantas vezes como usamos, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo, pode trazer para nós o esquecimento de quem Deus é. E entrarmos num caminho de rituais, de religiosidade, de tristeza, não é? E falar, ah, se Deus não opera dessa maneira, e Deus parar de ter aquela potência, aquela força, aquele algo fresco, que verdadeiramente Deus é. Então, estamos tratando aí, estamos sendo tratados aqui também, a espada de 2 gumes, sempre corta aí, corta aqui. Jamais estamos isentos da palavra que levamos à igreja. Não tem, você que é pregador, pregadora, profeta, mestre, nunca se isente da palavra a qual o Senhor está colocando nos seus lábios. Ela é uma espada de 2 gumes. E esse talvez seja um dos maiores erros que possamos cometer na nossa caminhada. Profetas, mestres, evangelistas, pastores, apóstolos, profetas, não é? Nos esquecemos que a palavra ela vai cortar sempre de 2 lados. Não se isente da veracidade e às vezes do rigor da palavra de Deus. Não porque Deus seja um Deus legalista com um martelo na nossa mão, mas às vezes ele vai ser severo conosco, ele vai trazer uma palavra de confrontamento para que nós saiamos desses lugares. Então, nesse Homer, nós apresentamos um Deus de intimidade, um Deus de revelação, um Deus de poder, um Deus de comissionamento, um Deus de presença garantida. E é isso que Eliú vai fazer aqui nesses capítulos, nos quais ele vem para falar com a vida de Jó.
E é justamente isso que Deus espera de uma igreja que esteja pronta para o Pentecostes. Seja uma igreja que haja esse revestimento. Eliú quer dizer, ele é o meu Deus. Então, olha que tremendo. Deus está falando para você, nesse último dia da contagem do Homer, não é? Ele está falando para mim e para você. Eu quero que você seja um representante que possa dizer, o Senhor é o meu Deus. E ele está falando para mim, é isso que você precisa arrancar do teu coração. Você precisa arrancar do teu coração uma falsa visão de quem você é. Às vezes nós vemos o homem, o ser humano como Deus, e você também precisa arrancar a sua falsa visão de quem Deus é. Deus, nesse Pentecostes, eu creio que é esse fundamento que ele quer trazer para nós como igreja, como representante de Deus. Então, quando Jesus falou, ficai em Jerusalém até que do alto, sejais revestidos de poder. Qual era o poder? O poder de confrontar. Pedro chegou naquele lugar e ele confrontou. Depois de ele fazer aquele discurso, as pessoas falaram para ele, compungidas pelo Espírito de Deus, o que devemos fazer para que nós sejamos salvos? E Pedro fala, arrependei-vos e crede naqueles que vocês enviaram para a cruz. Então, amados, é exatamente esse tipo de igreja Deus quer formar nessa temporada, que aprove ao Senhor nos dar esse tipo de palavra. Saia deste lugar onde o adversário está enredando o meu coração e o teu coração. Saia das distrações. Saia da sensualidade da carne. Saia das guerras. Então, o apóstolo falou de 3 meses, os quais estamos vivendo. Primeiro mês, guerra, Ares, um tipo de estratégia. Segundo mês, Afrodite, com outro tipo de estratégia. Guerra também, mas a da sensualidade. E terceiro mês de guerra, Atena, aquela que vai trabalhar com uma sabedoria caída, a intelectual, aquela filosófica, a mente grega, a mente romana. Então, o Senhor está tratando conosco nesses 3 dias para falar: eu quero derramar o meu Pentecostes numa igreja que tem o coração trocado, numa igreja que saiba quem eu sou, uma igreja que saiba quem ela é. É por isso que nesse dia, quando formos encerrar esse tempo de ministração e orações, nós vamos falar para Deus. Deus me ensina a fazer o juízo que o pastor Alexandre pregou ontem à sua igreja, e eu vou sair destes lugares. A palavra do pastor Alexandre hoje, não para exaltação dele, nem nossa, nem nosso ministério, nem nada, mas é uma palavra para nós sairmos de todo o cativeiro de prisão, amados, em nome de Jesus. Ai, pastora, eu não sei aplicar aquilo. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus. E depois eu vou comissionar uma das nossas irmãs que teve esse entendimento, missionária Fátima. Ela falou, pastora, você viu ali um tribunal de julgamento? Eu vou comissioná-la aí, já vai pensando nisso, missionária Fátima, em relação a isso, para ela fazer o passo a passo desse tribunal. E depois nós vamos disponibilizar para que você possa usar esse tribunal a teu favor. Você vai apresentar-se diante do juiz e executar o juízo sobre todos os teus adversários, com o coração quebrantado, contrito, e você vai falar para Deus, Deus, nesse Pentecostes, aí você vai ter aí alguns dias para se preparar, para que no último dia você esteja totalmente em ordem. Tá? O Espírito Santo, o Senhor desceu sobre um novo coração. Há uma nova etapa na minha vida, há um novo vigor na minha vida. Há algo fresco, algo que foi derramado. Depois que eu me alimentei desses 49 aí, começando em Páscoa, mais 49 dias, depois que eu me alimentei da contagem dessa medida de secos, a minha vida está sendo transformada, porque o Senhor me ensinou a me posicionar como igreja que pode sim executar juízos. Amados, quantos fundamentos falsos estão do nosso coração ainda, dentro daquilo que o adversário fala que você é, e você ainda crê nisso. Às vezes você é tímida e você crê nisso. Às vezes você não tem ousadia de levar uma palavra de correção para alguém que está numa hierarquia maior que a sua, entre aspas, não é? E aí você não tem coragem de falar. Você já pensou quantas vezes você, no seu modo, por exemplo, vou pegar o meu esposo, por exemplo, o modo colérico dele de ser impede dele falar muitas coisas, sabe por quê? Porque justamente não tem doçura na palavra que ele vai trazer. Então, ele vai trazer uma palavra, vai ser aquela palavra tufi, cacetada. Então, eu falava para ele, Alexandre, olha, esse entendimento que você teve, você precisa passar, porque isso é verdadeiro. E ele falava assim, eu não tenho condições de falar, porque eu estou irado, eu vou ficar bravo, eu vou isso, eu vou aquilo. E aí ele retinha a palavra. Então, isso está errado diante do Senhor. E isso é algo que precisa ser tratado na sua personalidade. Então, às vezes, é só esse tipo de manifestação, um julgamento falso que você tem sobre a sua própria natureza.
Um julgamento falso daqueles que falaram que você não podia, que você não seria. Um julgamento errado quanto à paternidade de Deus. Julgamentos errados que a gente engoliu goela abaixo. Julgamentos errados que nós engolimos e não sentenciamos diante de Deus. E o Senhor está falando, eu te ensino a sentenciar esses julgamentos diante do Senhor, diante de mim, diante do meu adversário. E esses vereditos falsos terão que sumir da sua vida, porque eu vou te ensinar a fazer isso. Porque eu quero, no dia de Pentecostes, te selar com um novo poder, com uma nova manifestação do meu espírito, com você mudado, transformado, com você mudada, transformada. Então, o que, capítulo 33 do livro de Jó, ele quer apenas que Jó reconhecesse que a visão dele estava distorcida e arrependesse. Sabe que Eliú veio falar para Jó, Jó, você está até agora falando como um tagarela, mas só que a tua fala foi no lugar errado. Você acha que Deus é injusto e que você é justo, mas você deveria ter levado a tua queixa diante de Deus com o coração humilde, não com esse coração cheio de arrogância. Então, Eliú vai mostrando o caminho para que verdadeiramente Jó pudesse se apresentar diante do Senhor. E sabe o que me impactou faz tempo? Quando eu li o livro de Jó, eu vi, nossa, Eliú, ele foi uma pessoa que abriu caminho para Deus falar com Jó. Jó, amados, ele recebeu uma visitação tremenda de Deus, mas porque houve um abridor de caminho. Houve alguém que foi lá e falou, Jó, o teu problema é aqui. Foi incisivo, foi firme. Ele falou a verdade do coração de Deus. Falou para Jó, eu vou falar dessa verdade a teu respeito e a respeito de Deus. Se você puder ler nas duas Bíblias, esses 30 e poucos capítulos, que vai dar aqui no 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Você deve ler esse capítulo na Bíblia, a mensagem vai ficar bem mais claro para nós. E depois ler na sua Bíblia normal, de acordo com aquilo que você quiser. Mas esse Eliú é o revestimento da igreja para os nossos dias. Deus procura uma igreja Eliú. Nós precisamos, amados, nos levantar por Eliú. Olhar circunstâncias que estão debaixo de uma névoa. E aquilo que foi falado, nada resolveu. Aquilo que foi dito pela religião, pela filosofia, não resolveu. Mas aquilo que é dito por aquele que tem conhecimento do santo, vai resolver. Então, é desse tipo de igreja que o Senhor está falando. E em nome de Jesus, é esse tipo de igreja que o nosso ministério será. Ministério Morra. Será. E tudo quanto nós tocarmos será esta investidura para essa temporada. Uma investidura de discernir a voz de Deus e trazer com potência a possibilidades sobrenaturais na vida das pessoas, as quais se achegarem a nós de alguma maneira. Circunstâncias e situações que se achegarem a nós, que o nosso discernimento seja cada vez mais acurado diante de Deus. Uma igreja Eliú, uma igreja que possa falar, ele é o meu Deus, e porquanto ele ser o meu Deus, eu vou trazer essa palavra. E essa palavra vai discernir a tua vida, vai tirar essa nuvem, essa escuridão, e Deus vai se manifestar. Nós nos lembramos de Eliú, me lembrei daquilo que o pastor Alexandre falou a respeito do apóstolo Joseir Garrido, não é? Que ele chegou com uma palavra e falou, você não reina, e tudo se fez novo na vida do pastor Alexandre, ou seja, ele abriu caminho para os sobrenaturais de Deus. Aquela palavra abriu caminho, um Eliú de Deus foi a vida do apóstolo Joseir Garrido. Claro que tivemos ali a vida do apóstolo Éder Gregório, ao abraçar meu esposo, no primeiro dia que nos encontramos, naquela brodowski de Deus, o apóstolo foi pregando, chamou as pessoas para ir à frente. E aí ele se levantou, o meu esposo se levantou para ir à frente, e o apóstolo Éder veio e abraçou o meu esposo, e ali ficou fazendo carinho na cabeça desse homem aqui, 50 e poucos anos, fazendo carinho, eu tenho gravado, fazendo carinho na cabeça dele, e ali já foi quebrantando, e pegou esse homem pela mão e falou, venha, vocês vão para onde? Ah, nós vamos em tal lugar. Não, vocês vão comigo, então casa. E pegou o meu esposo e o levou para onde ele ia, ele levou o meu esposo junto, amou o meu esposo, entrou dentro do quarto onde nós estávamos hospedados, e ali ele ficou conversando 2 horas e pouco. Não foi diferente Atibaia. Pessoas que fizeram diferença na nossa vida. Não estamos aqui para bajular o nosso apóstolo, porque é uma das manifestações que ele fala, que ele não poderá ter. Ele fala assim, ó, nunca fui bom em bajular, e o Criador acabaria comigo se eu fizesse isso agora.
Então não é uma bajulação, é falar para nós que nós podemos ter doçura para entendermos os cativeiros profundos das quais as pessoas estavam. Porque se as minhas orações não tivessem encontrado pessoas que estivessem debaixo da igreja Eliú, como o apóstolo Éder e o apóstolo Joseir o foram, onde estaria a minha vida e a vida do meu esposo? Deus iria levantar outras pessoas, mas aprove ao Senhor escolhê-los, e você, rei, toqueia. Você e eu estamos na lista daqueles que o Senhor vai olhar lá do céu e falar, eu posso escolher a pastora Rosimari, posso escolher a Felizarda, a missionária Fátima, a Joselma, a Cristina Pantoja, todo mundo que está aí que eu não consigo ver mais? Será que eles vão poder ser os instrumentos meus, como o Eliú, que vão trazer uma palavra certa para depois eu demonstrar no meu sobrenatural e 3.000 almas constrangidas pelo meu espírito vão se voltar a mim? É desse tipo de Pentecoste que o Senhor quer fazer na tua vida e na minha vida. Um Pentecoste que abra o poder de Deus, os céus que estão fechados. É esse tipo de Pentecoste que o Senhor quer trazer sobre a tua vida. O Senhor falou ao meu espírito nesses dias que eu estava me debatendo com Deus em relação aos meus próprios sentimentos, em relação a Ele, e Ele falou, você pensou que a minha presença era só para te satisfazer? Você não tinha entendimento que a minha glória, ela veio para libertar as pessoas, e libertar as pessoas tem preço, e você teria que morrer para você mesmo, mas você não tinha esse entendimento. E eu tive que falar para Deus, eu não tinha, eu era ingênua. Eu estava totalmente equivocada na minha forma de ver o Senhor e viver. Então, o Senhor está falando hoje para nós, de uma maneira bem clara, saia dessa ingenuidade. Continue na fase da inocência. A inocência é quando Deus declara que somos inocentes. É no sentido de pecaminosidade, um coração puro, um coração limpo. Mas ingenuidade é outra coisa, é ser simples isso. Ser pessoas que veem a armadilha e caem dentro. Então, é exatamente isso. Eu era uma pessoa tão simples que eu caí em tudo quanto era armadilha que tinha dentro. Jesus, ele era doce, mas ele não era simplista. Ele se manifestava na terra e ele falou, olha, eu conheço a natureza deles. Eu não confio neles porque eu conheço a natureza deles. Então, Deus está falando de um discernimento de espíritos. Deus está falando de uma igreja madura que não vai ficar presa na sua própria manifestação de caráter, de temperamento, como eu falei, um esposo que não estava preparado para manifestar a palavra, porque iria se irritar, eu falava, mas não pode. E a mesma coisa eu, às vezes retinha a palavra por causa da minha autoimagem. Então, um preso na autoimagem e outro preso na ira. Ambos presos, ambos cativos, mas Deus está falando, eu estou limpando vocês para que vocês sejam uma igreja Eliú, e vocês vão conhecer o meu coração e vão executar a minha palavra, e isso vai constranger multidões. Então o Senhor está falando, esse Homer é um Homer de revolução. Esse Homer é um Homer de entendimento profundo das minhas coisas, da minha vontade, do meu desejo, do meu propósito para vocês. O meu Homer talvez faça vocês sofrer muito, mas eu quero dizer que vai valer a pena. Vai valer a pena. Aqui, Jó, ele precisou ser adestrado pelo sofrimento. A palavra de Deus aqui, conforme Eliú vai falando, ele falou assim, Jó, você precisou ser adestrado pelo sofrimento, mas você não está aprendendo. Você não está percebendo que tem uma coisa aí que é igualzinho de Leviatã, que é o orgulho. Você tem um trem aí dentro que faz com que você tenha as mesmas características de Leviatã, que é ser autojustificado. Ou seja, Leviatã se escondia atrás do brilho das pedras afogueadas. Ele se escondia na capacitação de ser um maestro, um ser celestial tão maravilhosamente criado que fazia todo tipo de som, era maravilhoso. Aquilo que o adversário era, um anjo de luz na presença do Senhor. E quando ele caiu, eu sou muito bom por ter caído. Eu sou muito bom por ter caído. Eu não posso ter sofrido essa injustiça. Orgulho ferido é a manifestação de Satanás, a mesma manifestação de Jó. E você acha que Deus poderia continuar abençoando Jó daquela maneira? Um homem auto-justificado? Um homem que tinha esse baita desse orgulho dentro do coração, esse fundamento quebrado? O Senhor falou, Jó, você tem fé. Isso é uma bênção, te recebo. Mas eu preciso tratar caráter agora. Eu preciso tratar o orgulho do teu coração, tem fundamento errado. E o que poderá fazer o justo se fundamentos estiverem errados? O que Deus poderia fazer comigo se o meu fundamento estava errado na minha maneira de ver e não entender que Deus precisava tratar com o fundamento ferido do meu coração, que é achar que eu fui rejeitada por Deus porque Deus me permitiu que as pessoas me rejeitassem. Isso era mentira. Então, eu preciso pegar o juízo que o pastor Alexandre pregou ontem e sair desses lugares todos.
Ontem à noite já fiz uma limpeza. Já gastei um tempo ali com Deus. Hoje de manhã já gastei um tempo com Deus. E eu vou continuar gastando tempo com Deus até Ele falar para mim: filha, você está zerada de conta, você não tem mais conta, você não deve mais nada. Eu estou levantando em você uma igreja Eliú. E você vai poder ser levada neste lugar, onde você precisa ir. Onde a tua vida me seja útil. E às vezes nós falamos: ah, Senhor, me faz útil para essa geração. Deus anota. E aí o sofrimento vem. Aí ele fala: mas você fez aquela oração. Aí a gente fala: mas eu não sabia que era tanto sofrimento. Mas ele vai falar: pois é, fique sabendo que o sofrimento bateu a tua porta. Fique sabendo que o preço chegou até você. Fique sabendo que eu estou esperando formar um exército de gente madura. Fique sabendo que eu estou esperando formar um exército de gente morta, para que eu possa revivê-los pelo poder da cruz do Calvário. Ou será que nós estamos achando que o sacrifício de Cristo foi fácil? A palavra de Deus diz, Jesus falando: olha, eles fizeram isso com o lenho verde, que sou eu. Imagina o que eles vão fazer com o lenho que é seco como vocês, que precisa ser enxertado na videira verdadeira. Deus está nos chamando para um posicionamento, amados, verdadeiro diante dele, para deixar a nossa meninice, para deixar a nossa falsa maneira de nos vermos. E eu quero deixar hoje uma palavra de muita expectativa para nós. Se nós estamos verdadeiramente em alguns lugares, como o pastor Alexandre falou ontem, eu quero te convidar a ler Isaías 28. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Porquanto assim diz o Senhor Deus: eis que eu me assentei em Sião. Eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva barreará o refúgio da mentira. Esperança. Esperança. Eu assentei uma pedra de esquina. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal. Nós estamos nos esquecendo que alguém que se deixou o seu trono e se assentou num outro trono, ali na cruz do Calvário, ele falou: eu governo sobre Satanás. Ele pensa que ele está me governando ao colocar uma coroa de espinhos, ao arrancar a minha roupa. Ele pensa que ele está me governando ao me expor a nudez, ao tirar os pelos da minha barba, ao me flagelar com esses chicotes cheios de pedras nas pontas, e dentes de animais e ferros. Ele pensa que ele está me destituindo de autoridade. Mas eu estou tomando o reino deles. Eu estou arrancando pedra de esquina. Estava fazendo algo tremendo ali. Deus está falando: eu já assentei uma pedra de esquina. É o meu sacrifício. Se vocês passarem por ele, esse esconderijo com a morte, essa aliança, olha que coisa pesada que Isaías está falando. Fizemos aliança com a morte, com o inferno fizemos acordo. O nosso Deus foi lá e tomou as chaves do inferno e da morte. Então, essa contagem do Homer e esse Pentecostes está falando de algo grande a nosso favor. Está falando de destruição, de juízos, e se nós fizermos o dever de casa certinho, nós vamos ver uma grande colheita mesmo, de verdade. Porque Deus, eu creio que nós estamos nos colocando à presença de Deus e pedindo para Deus: Deus, o que tu queres que profetizemos sobre o teu povo? E eu creio que ele está levando muito a sério o desejo do nosso coração e o desejo do teu coração, que está se expondo aí, dia após dia. Falando para Deus: eu quero sair, eu quero mudança, eu quero diferença na minha vida. Eu creio que Deus está levando a sério, nos trazendo palavras profundas para executarmos juízo contra adversários geracionais que não queremos ver nunca mais. Adversários de finanças, de saúde, de casamento, de sexualidade, de mentalidade, de ministérios. Adversários que estão lá com seus escritos de dívida lá no inferno, falando: ó, vocês têm aliança. Não vou deixar vocês saírem. Vocês têm aliança. E Deus está falando para nós: eu te ensino a sair das alianças, agora tome posse. Vai andar como uma igreja vitoriosa. Eu vou revestir vocês do meu poder. Através da palavra viva e através do meu espírito. Aleluia. Línguas repartidas de fogo. Poder de Deus. Mudança de coração.
Agora o coração foi totalmente mudado. Eu estou selando com a minha palavra. Não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do vosso coração. Eu vos ensino, e vocês serão verdadeiramente o meu povo. Aleluia. E aí, continuando em Isaías. Obrigado, Jesus. Eis que sentenciou uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse, já falei, e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Olha o que Deus está falando. O que é uma saraiva? É uma chuva de pedras. E o que são pedras? Pedras são fundamentos. O Senhor está falando, você vai receber fundamento contra a mentira. Você vai receber fundamento contra aquilo que é o esconderijo da mentira. E essa armadura a qual Satanás confia, ela será arrancada. Porque eu estou enviando a pedra de esquina cheia de fundamentos, com saraiva, com tormenta, com grande poder, com grande vigor. E isso que está aprisionando a tua vida receberá a ira de Deus e vai arrancar essa armadura de Satanás que tem te cativado por tanto tempo. Deus nos ama furiosamente. E as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte, guarde isso, se anulará. E o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por eles pisados. Mas o Senhor está falando que para nós teremos abundante libertação. Nós não ficaremos nesses lugares, porque o Senhor vai executar juízo a nosso favor. Então, quem vai crer nisso, que se posicione. Quem vai crer nisso, que se levante, que tome assento neste lugar que o Senhor está falando. Estou chamando a minha igreja para julgar agora. Estou chamando a minha igreja para entrar em tribunais. Tribunais onde Satanás levou tudo escrito contra vocês. Agora, usem a chave. O nosso apóstolo fala de mentes codificadas. E que nós precisamos das chaves, que são os fundamentos da palavra de Deus, para ir e descodificar as mentes. Tirar os códigos malignos. E o Senhor está falando para mim e para você. Eu estou te dando as chaves para entrar lá no inferno. E arrancar aquilo que o adversário falou. Não terá vitória. Não poderá se abrir, mas o Senhor está falando. Eu estou dando a chave para vocês. Entrem nesse lugar, através da pedra de esquina. E eu vou varrer esses juízos. Com a minha saraiva, com a minha ira, com o meu tormento, com o meu furor. E o adversário vai ver verdadeiramente com quem eles estão mexendo. Então, que o Senhor entre nessa contagem de Homer e coloque um sorriso no seu rosto. Que o Senhor entre no teu coração, nesse homem, com um sorriso de esperança na tua vida. Porque há esperança para o ferido. Jó, capítulo 9, se eu não me engano, 14, algo assim, ou 14, 9, fala, há esperança para o ferido. Como árvore cortada, marcado pela dor. Tem um hino até que fala isso. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado, o seu ramo, o seu tronco morrer, há esperança para você. Ao cheiro das águas. O Senhor está falando, eu vou enviar essas águas. Permita que o meu espírito entre com um vento impetuoso e vá demolindo tudo aquilo que o adversário plantou. Vá permitindo que o espírito arranque todo o fundamento maligno. Haja uma chuva de pedras na sua vida. Sim, haja uma chuva de pedra na sua vida, de fundamentos, para aniquilar a força desse esconderijo maligno. Obrigada. Jó, capítulo 7 e 9. A irmã Felizardo está colocando. Não acontecerá, não subsistirá. Isaías 7 também fala a respeito daquele homem chamado Tabeal, governo inútil, filho da inutilidade. Isso não está sobre o nosso ministério, sobre a tua vida. Nós seremos úteis ao Senhor para constranger multidões ao arrependimento, ao lugar de honra ao qual o Senhor tem chamado a humanidade que esteja. Ainda que muitos podem não querer, mas aqueles que o Senhor inclinar o coração verdadeiramente, nós veremos, em nome de Jesus, que a graça e a glória do Pai se estabelecerá sem detenção a nosso favor, e o poder de Deus estará sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. Aí, eu creio que é isso por agora. Em Bem, nome de Jesus. quando Deus dá essa insultada, né, em Satanás, viste o meu servo Jó, na verdade, você pode pôr o teu nome aí, né? Viste o meu servo Alexandre, viste minha serva Joselma, viste minha serva Rosimari, Felizarda, Cristina, Sanara Fátima, quem mais tiver, quem está aparecendo. Então, pode pôr teu nome aí, viste? Você fala, ai Deus, por que o Senhor pôs meu nome nisso?
Por que que o senhor insultou? Estava bem, estava com meus filhos, meus bens, um homem próspero, estava tranquilo. O senhor pôs meu nome nisso, para quê? O senhor insultou, o senhor mexeu, ele não nos perguntou nada. Mas Deus precisava tirar Jó daquele ambiente que ele estava. Sim. Deus está insultando Satanás a nosso respeito, porque ele precisa nos estabelecer naquilo que nós temos da parte de Deus e achamos que não temos ainda. Porque Jó falava assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Mas na verdade ele já andava com Deus, mas ele achava que aquilo que ele manifestava era por ele mesmo. E Deus precisava arrancar esse fundamento humano e colocar um fundamento de Deus. E para isso ele teve que ter um encontro lá na frente com esse homem, para ele entender a atmosfera que tinha que ser ministrada sobre ele. Ele é meu Deus. Aleluia. Jó não sabia disso. Jó achava que só ouvia falar. Aí Deus levanta alguém e fala: cara, você precisa ser ministrado numa atmosfera para você entender quem você é. Eu sou o teu Deus. Então a voz profética que foi fazer efeito na vida daquele homem foi exatamente a voz que ele precisava, no ambiente que ele estava enganado. Jó, eu sou o teu Deus. Aleluia. Você não me conhecia de ouvir falar, você já andava comigo. Você já sabia quem eu era, a ponto de eu poder insultar o adversário e saber que você ia aguentar. Se o Senhor está insultando o adversário a nosso respeito, é porque ele sabe que nós vamos aguentar. Deus não é irresponsável. Nós não estamos nessa guerra para perdermos. O Senhor mesmo nos colocou nessa guerra porque nós vamos sair dessa guerra. Nós vamos vencer esse negócio. Porque nós estamos com uma visão distorcida da gente mesmo. E estamos com uma visão distorcida do próprio Deus também. Achamos que conhecemos a Deus de ouvir falar e achamos que nós somos bons demais. E Deus está falando: ó, você não é tão bom assim. Mas o que você tem em mim, em você, te faz ficar firme do jeito que você é, viver do jeito que você vive. Então, agora eu vou estabelecer: eu sou o teu Deus. E ele vai, então, falando, 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 até que ele pode ser colocado exatamente naquilo que ele já era, naquilo que ele já tinha de essência, na visitação que ele já tinha recebido. Então, não se preocupe de Deus ter arrolado o teu nome na presença de Satanás, insultando Satanás: viste a minha serva, viste o meu servo tal. Deus é responsável por isso. E ele sabe que você já tem algo construído dentro de você, que você vai aguentar essa batalha, essa guerra até o final e sairá aprovada desse ambiente em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo para que você saia aprovada, Amém. que você saia livre, para que você saia liberta, para que você realmente entenda que aquilo que Deus tem a teu favor, aquilo que talvez você esteja com a tua visão distorcida, Deus está te alinhando e falando: eu sou o teu Deus. Você precisa Amém. entender isso, quem você é, em nome Aleluia. de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos abrir aí a oportunidade para 4 testemunhos, na verdade, que eram 3, porque eu ia colocar um áudio da irmã Luísa. E como ela entrou, aí vai ficar na opção dela lá. Você abre lá, amor, para todo mundo? Vai Abre. ficar na opção dela lá se ela vai querer falar ao vivo ou se ela quer que eu coloque o áudio. O que você prefere, irmã Luísa? Ó, todos os microfones estão abertos. Ah lá, libera. Se você for falar ao vivo, já pode liberar o seu aí e falar. Shalom, shalom. Shalom. Então, para mim, essa contagem de Homer foi assim um divisor de águas mesmo. Eu tinha até, né, estava pensando, revisitando, olhar como eu comecei no ano passado, até falei no áudio, que estava tudo muito confuso, porque eram muitas coisas novas, e como é que eu ia colocar tudo aquilo em prática na minha vida, como é que eu ia por onde eu ia começar, até que o Senhor me trouxe, né, aqui debaixo desse ministério da paternidade, do pastor Alexandre, pastora Fátima, e começamos com a Páscoa e a contagem de Homer, e foi assim, foi onde eu me dei conta que eu estava vivendo uma religiosidade, uma vida cristã muito mecânica, onde eu fazia as coisas porque eu estava acostumada a fazer, sem haver na verdade, como é que é a palavra? O envolvimento, né? Então, essa contagem de Homer, onde nós passamos esses 49 dias, 50 dias falando sobre envolvimento,
foi rompendo muita coisa na minha vida. Palavras, eu vou dizer que para mim, assim, ficou muito marcante porque as palavras mais, que para mim, né, para uma pessoa mais duras que soaram para mim, que me fizeram chorar, que me fizeram ter raiva, que me fizeram falar isso não é justo, foram as palavras que mais me tocaram e que quando eu parei para receber, meditar, digerir, foram que causaram mais efeito na minha vida, que fizeram diferença. E então eu queria agradecer muito, né? Em primeiro lugar a Deus, pastor Alexandre, pastora Fátima, que para trazer essas palavras, eu sei que não é fácil não, né? Tem que ter muita coragem, tem que ter muita ousadia. E glória a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm sido fiel ao Senhor e têm trazido cura para as nossas vidas. Então, acho que era isso. Eu vou pôr no grupo lá também, amém? Pastora Rosimari, pode falar. Amém. Bom, vamos ver se eu consigo, né, pastor? Vai conseguir, em nome Vamos de lá, Jesus. vamos ver se eu consigo. Bom, a minha história com vocês já começou um tempinho atrás, quando eu ouvi a pastora Fátima na intercessão. E eu sempre gostei muito da oração dela, sempre senti muita presença de Deus na oração dela. Depois conheci você, o senhor. E agora, um pouco antes da contagem do Homer, a missionária Neide falou para mim assim, pastora, o pastor Alexandre com a pastora Fátima está com o Oséias 3:6, estão trazendo uma palavra de manhã, ela não conflita com a palavra do APE, entra lá que está vindo umas palavras tão boas. Como eu tinha acompanhado vocês no Casados Não Casados, que é um outro testemunho, Casados Não Casados foi um divisor de águas para mim. Depois que eu assisti toda aquela playlist, eu resolvi dar uma chance para o meu casamento, resolvi dar uma chance para o meu esposo, enfim. Mas isso é uma outra história. Quero falar especificamente desse aqui. Quando eu entrei, né, logo em seguida vocês iam iniciar a contagem do Homer. Eu sempre acompanhei a contagem do Homer com a PL, todos esses anos, tem 6 ou 7 anos já que a gente está caminhando junto. E o Senhor disse para mim, assim, no meu homem interior, eu senti, acompanhe meus filhos. Eu falei, tudo bem, não tem problema, né? Porque não vai conflitar, vou assistir. E no segundo dia, pastor Alexandre, glória a Deus. No segundo dia, quando vocês começaram a falar sobre Sansão e sobre as concessões de Sansão, eu falei, meu Deus, tem algo aí para mim, tem algo para mim, Senhor. Eu não sei se eu dou conta, mas tem algo para mim. E Deus é tão lindo que nesse mesmo dia foi na segunda ministração sobre Sansão. O pastor Alexandre falou para a pastora Fátima, pastora Rose estava com a saia na cabeça. E eu falei, meu Deus, é muita vergonha. 30 anos servindo ao Senhor, 30 anos passando por coisas, 30 anos, sabe, naquela luta interior, naquela coisa. E no final do ano, né, o Senhor mandou eu descer 40 dias para um propósito. Eu não sabia do que se tratava, mas era uma luta, uma batalha que eu ia passar. E eu falei para Deus, se é para descer, eu vou descer com gosto, eu vou descer para descer mesmo. Peguei, rapei a cabeça, me vesti de saco, andei de chinelo de dedo pela cidade inteira, preguei, fui para tudo quanto é lugar, fiz o que tinha que fazer. Quando bem no final do propósito, eu recebi uma punhalada, assim, tremenda, envolvendo membros da igreja, envolvendo outra pastora, que contaminou meu filho, que também é pastor. Mas foi assim, o diabo veio para me derrubar mesmo, pastor. Ele veio para assim, eu vou passar régua, sabe? E acabou. Estourei na vida da pastora Rose. E daí o Senhor disse para mim, os 40 dias foram um preparo para você suportar. Só que estava muito difícil. Nossa, Deus, estava muito difícil, muito difícil, muito difícil.
A igreja ficou limpa, a igreja manteve, né? Os meus fiéis escudeiros, os mais fortes, os mais tarimbados, todos ficaram na igreja. Mesmo assim, meu filho saiu, que é o que mais me dói, né? É o que mais me dói. E daí eu comecei a contagem do Homer. Comecei a contagem do Homer. E, pastores, eu assisti todas as ministrações, todas. Aquelas que eu não podia assistir ao vivo, que por algum motivo não deu para assistir, eu ficava lá no grupo, porque eu sei que vocês colocam muito rápido, né? Eu ficava lá no grupo esperando. O que que Deus tem para mim hoje? Pastora Fátima, cada vez que você falava assim, olha, é um alimento de hoje, é um maná de hoje. Então, assim, era como se você estivesse dizendo para mim assim, olha, filha, come só o de hoje, tá bom? Não se preocupa com amanhã. Come o de hoje. E assim eu fui fazendo. E assim eu fui fazendo. Ontem, antes de ontem, quando eu vi que vocês iam fazer às 15 horas, eu já falei assim, porque domingo é 15 horas, eu falei, já vou me preparar, porque aqui para mim é 14, né? É uma hora menos. Então, eu tô aqui com meu vinho, com meu pão, com meu mel. A doçura para mim ela é muito difícil. Aquele dia que o senhor brincou comigo do Fiat Uno, né? Eu recebi aquilo com tanta tranquilidade, porque eu sou colérica. E eu falei, gente, mas eu não vi nada demais. Talvez eu até brincasse com alguém também da mesma forma. Daí eu não tinha entendido o porquê do mel, né? E aí hoje vocês falaram sobre a questão da doçura. Já gravei uma frase sua aqui, pastora, tá? Que delicadeza não é falta de sinceridade. Meu problema é justamente o problema do pastor Alexandre, que eu tenho uma resposta, mas eu sou muito sincera. E eu tenho aprendido muito, muitas duras penas com o pastor, com a PR, a respeito de ser colérico, mas de ter as duas essências, né, do cordeiro e do leão, que é uma coisa que eu tenho buscado. Então, assim, hoje, para mim, é assim, é o coroar, é o êxito, é o êxito. Eu não podia deixar passar essa oportunidade, não podia. Estou com a Péder, amo a Péder foi o grande incentivador da minha vida, foi o que pegou eu e meu esposo e começou a nos alavancar, nos tratar dentro da área do nosso casamento. Mas eu sabia que essa contagem do homem eu tinha que ser com vocês. Estou acompanhando lá também, quero deixar bem claro isso, né? Teve dias que eu saía de vocês e já ia para lá, porque eu sabia que também que ia ser lá. Então é isso. Vou selar com a minha oferta, vou selar, porque eu recebi cada palavra, cada ministração que foi dada aqui nessa contagem do homem. Muito grata, muito agradecida. Não quero que vocês pensem assim, gratidão virou uma palavra tão. Não, de verdade. Meu coração está muito, 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 muito agradecido a Deus pela vida de vocês. Muitas vezes eu disse assim, meu Deus, como consegue ter revelação todo dia? Pai, são 50 dias, pai. Como que consegue, meu Deus do céu? Ter palavras todos os dias. Eu fiquei assim, eu falei, gente, que coisa sensacional. E para encerrar, uma das coisas mais que mais me dá força é ver como vocês são autênticos, como vocês são, o nível de exposição, né? A gente vem de igreja religiosa, aonde você esconde seus problemas, e ali na minha igreja eu tenho feito muita questão de trazer essa clareza, que a minha vida não é um mar de rosas, que eu e meu esposo, sim, a gente tem coisas para colocar no lugar, que eu e meu filho agora estamos separados, sabe, assim, porque eu quero ser assim, eu quero ter clareza, eu quero que quem esteja comigo esteja, porque realmente respeita o meu chamado, a minha clareza, a minha franqueza, mesmo que seja com doçura. Amém, pastores? Muito Amém. obrigada, é isso. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dar uma palavra da parte de Deus. Eu vejo a sua árvore, essas sementes que a irmã recebeu, eu vejo ela crescendo muito rápido, dando fruto rápido. Sabe quando a palavra de Deus fala lá que aquele que semeia, aquele que colhe vai se juntar àquele que se semeia? Depois eu procuro na Bíblia, ou nos profetas menores, ele vai falar exatamente isso, uma rapidez de crescimento para a colheita. Então eu vejo a árvore dentro das sementes que foram plantadas, árvores, e árvore vai ser uma árvore frutífera,
muita gente aninhada embaixo e os frutos Amém. alimentando. Muita gente. Graças a Deus por isso, Glória a Deus. querida. Eu Em recebo. nome de Jesus. Graças a Deus. a Deus. Amém. Tem mais alguém? Obrigado, pastora. Mais alguém quer falar? Mais alguém quer falar? Senão vamos tomar ceia. Dá um sinalzinho aí. Amém. Em nome de Jesus. Então, amém, irmãos. Nós vamos. A pastora vai estar colocando agora aqui a parte do ministério lá, a chave Pix, que às vezes as pessoas pedem depois, mas não são todos que estão no grupo, né? Então vai ficar aí compartilhado. Se você for ofertar no nosso ministério, essas aí são as chave Pix do nosso ministério. Nós fizemos assim uma divisão da oferta, né? Algumas irmãs falarem, a gente acolheu. Nós estamos tendo uma oferta a respeito para selar esses dias da contagem do homem, todas essas palavras, e depois vai ter a oferta de Pentecostes. Ah, pastor, eu só tenho condição de dar uma oferta, então só dê a de Pentecostes, que é a festa bíblica que para a gente estar ofertando. Ou então você divida, né? Na sua semente já fala, esse tanto aqui é para selar essas palavras e esse tanto aqui é para de Pentecostes. Agora, se você for fazer uma oferta só, o meu conselho é que você oferte é, na, na parte do Pentecostes mesmo. Amém? Em nome de Jesus, então a chave Pix está aí. Agora você que tem a tua ceia, pega aí o teu suco, o teu pão, pode tirar. Teu pão, teu suco. Nós vamos estar ceando em nome de Jesus. Amanhã nós vamos continuar aí com os testemunhos. Você que não tinha nada preparado hoje, se quiser preparar algo para amanhã, nós vamos dar mais oportunidades aí amanhã de manhã, às 7h30, em nome de Jesus. Amém? Então pega aí o teu pão, o teu suco, vamos orar em nome de Jesus. E o teu mel também. E a parte do mel que eu estava falando hoje, porque assim, essa parte do mel, realmente às vezes que nós temos entendido, quando a gente se entrega muito a um mundo, depois quando a gente quer voltar, esse mundo nos resiste. Então nós já tivemos testemunho, por exemplo, pessoas que mentiram demais e hoje falam a verdade, mas esse mundo ainda resiste ela. Parece que a verdade está longe dela. Então parece que está sempre ainda ecoando, reverberando sobre ela uma parte de como se ela estivesse mentindo ainda, e mesmo falando a verdade. Há pessoas que se usaram, entraram no mundo aí das drogas, das bebidas, desse mundo imaginário, das dependências, de fugir das realidades, agora elas se convertem, elas estão na igreja, elas querem assumir o mundo real, mas o mundo real também resiste, porque elas se entregaram demais ao mundo imaginário. E hoje eu estava pensando ontem, na verdade, a respeito do mel, porque eu não gostava do mel, do paladar, do cheiro, aquele me incomodava. E hoje eu tomo leite com mel, eu como mel, eu sou de boa. Mas o que eu tinha demais? Eu era resistente ao máximo à doçura, porque eu era uma pessoa por natureza amarga. E aí então o meu mundo espiritual, a minha alma, ela estava doutrinada para ficar no ambiente do amargo. Então o mel para mim era uma catástrofe, porque como que eu vou aceitar a doçura? Era incompatível com o meu mundo. Então eu percebo que o meu mundo espiritual mudou até a minha vida física. Meu paladar foi tocado para que o mel agora para mim fosse uma coisa gostosa, fosse uma coisa de boa. Então, por isso que eu falei, se você tem uma resistência ao mel, mesmo no paladar, no cheiro, alguma coisa, pode ser, né? Não vai ser todo mundo que vai ser isso, mas pode ser que a tua alma está realmente rechaçando isso porque ela está num ambiente de amargura. Amém? Em nome de Jesus. Então ela vai resistir a essa presença da doçura aí. Amém. Irmãos, quero só fazer uma diferença. Às vezes você fala assim, ah, mas o pastor gosta de doce. Aquele tipo de doce, amados, aquele tipo de açúcar, ele é um açúcar de cana-de-açúcar. E ela traz, aí, profeticamente falando, um entorpecimento à mente. Porque da mesma cana que se faz o açúcar, também se faz a parte aquilo que embriaga. Então, o nosso apóstolo sempre faz esse link. Olha, não use o açúcar, porque ele traz ali um entorpecimento em mente. Então, às vezes, a pessoa gosta até do doce, mas é um doce entorpecido. Não é um doce que vem para nos tirar daquela lucidez espiritual. Então, o mel não tem essa propriedade, ele adoça sem nos entorpecer, amém? Em nome de Jesus.
açúcar, o entendimento. Ele entorpece o entendimento. Amém? Então é isso. Você ora, então. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para celebrar esse fecho dessa contagem do Homer, Senhor. Obrigada por cada dia, cada porção. Obrigada pelos testemunhos que ouvimos. Obrigada porque, de alguma maneira, tu nos ensinas que está valendo a pena, Pai. Cada uma das coisas que estamos fazendo diante de Ti, com o nosso coração, Senhor. Ah, Senhor, Tu venhas, ó Pai querido, e abençoa cada vida agora, aquelas que irão assistir, tomar a sua ceia, tomar o mel, papai, em nome de Jesus, que haja realidade espiritual em cada vida, Pai. Não estamos aqui para formar um povo, Senhor, cheio de sistemas, cheio de religiosidade. Não, Senhor, queremos nos relacionar contigo intimamente. E o nome que nos demos a este homem que o Senhor trouxe para nós é envolvimento. Então, queremos nos envolver contigo. Traga esse colírio, Senhor, para limpar os nossos olhos. E ver, Senhor, que a tua palavra em Jó, Pai querido, antes do Senhor poder vir e pessoalmente se manifestar a Jó, ele o encerra dizendo: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Por favor, papai. Então, toda sabedoria que está nos levando para longe de ti, quebra hoje, papai. E dá-nos uma santa ceia de lavagem de olhos, de ouvidos. Lava os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos, ó Pai. Porque queremos ser achados vestidos e não nus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Vai, amar. Vai ser primeiro mesmo? Eu sim. Amém. Vamos cear, então, em nome de Jesus, irmãos. Quem não tiver aí em mãos, depois faça na tua casa, faça a hora que você puder. Em nome de Jesus, não deixa de cear. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esses 49 dias que nós recebemos aí realmente revelação, entendimento, graça. Quero te agradecer porque o Senhor tem falado com as nossas vidas, tem nos transformado, tem nos limpado, tem nos trazido entendimentos, Pai. E eu quero abençoar a vida dos teus filhos, a cada um que estão se expondo a esses ensinos para que rompam, para que entrem, para que aceitem, para que se entreguem. Como a irmã Louise disse, Pai amado, às vezes dá raiva. Nós ficamos, como a irmã Rosemary disse, às vezes ficamos entristecidos, com vergonha. Cada um vai ter uma nuance, uma vertente, algo que vai ser confrontado na nossa vida e que a tendência muitas vezes é nos levar para fugir, para parar, para ficarmos realmente num ambiente onde não adianta, não quero. Mas graças a Deus, Pai, porque o Senhor tem nos ministrado e temos avançado. Então, em nome de Jesus, que apliquemos essas palavras, vivamos as realidades, os nutrientes contidos nessa contagem de todos esses dias, nesse alimento diário, e que verdadeiramente possamos ser cada vez mais fortalecidos. Obrigado por essa temporada, obrigado, porque estamos encerrando agora esses 49 dias hoje, e amanhã começaremos algo aí novo já a respeito do Pentecostes, em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos visitando, tendo misericórdia de nós. Nos cobre com o teu sangue, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Amém? Então amanhã vai continuar aí. Se você não quiser testemunhar ao vivo, às vezes você não gosta, às vezes você não quer, eu vou colocar lá no grupo. Eu estou com 2 áudios aqui da irmã Luísa, já vou colocar no grupo já já. E depois você que quiser fazer isso, por áudio, escrito, do jeito que você se sentir melhor, coloca nos grupos lá o teu testemunho. E se você quiser falar ao vivo, amanhã cedo vai ter oportunidade, talvez mais alguns dias essa semana aí, você vai se manifestando para que você dê o seu testemunho em nome de Jesus. Amém? Está encerrado então. Hoje culto às 19 horas, normal, ceia do Senhor em nome de Jesus Cristo. Missionária Fátima, por favor, depois coloca lá para a gente nos grupos o coisinho da oferta lá, isso que a gente colocou aqui, coloca lá, o pessoal vai estar se movimentando nessa parte aí. Amém? Amém. Deus abençoe, shalom, shalom, está encerrado, muito obrigado. Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe. Glória a Deus.